Olá, caros professores, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre a resolução de número 133 de 9 de outubro de 2025. Essa resolução dispõe sobre a evolução por desempenho e de desenvolvimento dos integrantes do quadro no magistério, que é regido pela Lei Complementar 1374 de março de 2022. Essa resolução ela vai tratar sobre os critérios da avaliação 360 e eu quero dar enfoque, inclusive a gente já estamos na segunda fase dessa avaliação, que está, eu quero aqui destacar alguns pontos desta resolução 133. Vamos lá no artigo 4. Eu quero dar enfoque no artigo 4. Essa resolução ela é grande. Essa resolução no artigo 4 ela vai estabelecer alguns critérios. E eu quero enfatizar esses critérios da resolução 138, artigo 4, que vai dizer o seguinte: as dimensões a serem consideradas na avaliação do desempenho com base na função exercida são as seguintes. Só lembrando que essa avaliação 360 ela já está ocorrendo, que vai do dia 4 ao dia 18, e eu quero dar enfoque aqui no artigo 4, que vai falar o que vai ser avaliado na relação do professor com o estudante. Então, quais são os critérios que vão ser colocados lá para o aluno avaliar o professor? Primeiro, conteúdo e explicação, tá? Isso está na resolução de número 133, artigo 4. O que o aluno vai avaliar o professor? Vai aparecer lá algumas perguntas que vai contemplar todos esses pontos que eu vou mencionar. O primeiro ponto, o aluno vai avaliar o conteúdo e a explicação do professor. A capacidade do professor transmitir o conteúdo de forma acessível, de forma que o estudante ele absorva a informação do professor a partir dessa comunicação assertiva do professor, no sentido de domínio do conteúdo, de apropriação do conteúdo e de como transmitir isso para os mais diferentes estudantes na sala de aula, de forma que fica perceptível a capacidade do professor de explicar. Segundo, a metodologia de ensino. Qual é o método que o professor está utilizando? Quais são as metodologias ativas que foram adotadas pelo professor para que esse conteúdo, para que esse ambiente de sala de aula seja propício à aprendizagem do estudante? Terceiro, a gestão de sala de aula. A capacidade do professor de gerir a sala de aula, através de mediar conflitos, da autonomia do professor em poder transformar o ambiente em sala de aula num ambiente propício à aprendizagem. Sabemos que é um desafio hoje, porque sabemos que temos alguns pontos que precisam ser considerados, as defasagem, temos a indisciplina, que é uma coisa leva a outra, né? Todas as escolas hoje temos, de forma direta e indireta, comportamentos de indisciplina, que é em decorrência da defasagem, e aí uma coisa leva a outra, e isso é uma realidade, talvez um dos dramas que o professor vivencia hoje na educação pública. E é importante frisar esses pontos aqui nessa aula instrutiva sobre essa resolução 103. Se eu perguntar para qualquer um de vocês que estão me acompanhando aqui, qualquer um de vocês diria se aí como que é lidar
com a indisciplina dentro da sala de aula, né? A capacidade de poder gerir isso. Então, os alunos vão ter essa visão do professor. Se o professor tem essa autonomia de gerir uma sala de aula, de ter essa gestão de sala de aula, né? De tornar o ambiente propício à aprendizagem. Eu não sei se os estudantes têm essa capacidade de discernir isso. Então, por critérios escusos, eles podem simplesmente te avaliar mal a partir do que eles acham. É claro que eu não estou generalizando. Existe aquele estudante que é comprometido, que de fato entende a necessidade, né, e reconhece o valor de cada aula que está sendo transmitida a partir de uma participação ativa dos pais, né? Mas as grandes escolas que estão locadas, vamos dizer grandes escolas, no sentido de não de questão de reconhecimento popular, mas assim, grandes no sentido de serem importantes na periferia e ter ali alunos que, apesar da condição social, eles reconhecem pela formação ativa e participativa dos pais na vida acadêmica desse estudante, eles reconhecerem a importância da escola, dos profissionais da educação que estão ali envolvidos, e para eles não terão essa dificuldade de poder avaliar o professor, porque eles entendem a importância do professor. Eu me refiro àqueles alunos, né, de problemas com evasão escolar, com problemas de faltas sucessivas, e esses estudantes que vão avaliar os professores a partir desses critérios. Outro ponto, a qualidade da aula. Então o aluno ele vai avaliar se esse professor que está com aquele componente, a aula dele tem qualidade. O que é uma aula de qualidade para esse aluno? Será que esse aluno tem um discernimento de que é uma aula de qualidade? Será que esse estudante está preparado para avaliar um estudante de 7º ano, de 8º ano, de avaliar a qualidade da aula do professor? Então, como que isso está lá formulado, essas perguntas para o estudante? Então, eles jogaram uma responsabilidade para o estudante para avaliar a vida profissional do professor. E isso aqui é determinante na vida do professor, né? Que isso vai ser utilizado tanto para permanência no programa PEI, né, para quem está no estágio probatório, e tantos outros elementos até para a permanência desse professor na questão da recondução, né, do professor que está no programa. Outro ponto que será o aluno irá avaliar do professor é o planejamento de aula. Se esse professor ele tem planejamento, se ele está seguindo uma sequência, né, de aulas, né, sem qualquer tipo de movimentos ou que demonstre despreparo desse professor, que demonstre um despreparo quanto à sequência, né, considerando aí o escopo. Para o aluno, ele não sabe o que é o escopo, mas é o professor que utiliza. Mas tem que ficar claro a sequência que o professor está seguindo, a sequência pedagógica, a sequência dos conteúdos trabalhados dentro da sala de aula. Isso tem que ficar claro para o estudante, e isso também o professor será avaliado. Outro ponto que o professor será avaliado será o compromisso com a aprendizagem. Quanto o professor tem se dedicado pela aprendizagem do aluno, o esforço do professor, né? O quanto o professor está dedicado. E talvez aqui seja um dos maiores desafios também, é identificar, será que o aluno vai identificar esse comprometimento do professor, principalmente com alto índice de indisciplina? Hoje o professor ele gasta o maior tempo mediando conflitos dentro da sala de aula, né? São questões do bullying, são questões de racismo, de homofobia, de tantos preconceitos, né, que estão enraizados socialmente, que isso é replicado dentro da sala de aula, e o professor perde muito tempo tentando mediar esses conflitos para então iniciar a sua aula.
né? E aí o estudante pode simplesmente julgar o professor e falar: o professor não tem compromisso com a aprendizagem, porque o professor fica o maior tempo tentando estabelecer uma ordem na sala de aula, um ambiente propício para a aprendizagem. Mas o aluno vai avaliar o professor nesse critério. E também os resultados educacionais. E aqui entra as provas externas, né? Aí tem as provas paulistas, temos o SARESP, né? E também temos o SAEB. Então são provas externas em que vai pontuar o professor, né? E temos duas fases dessa 360. A primeira fase ela ocorreu no início do ano, que é aquela avaliação formativa, né? Ela serve mais para instruir, né? Para pontuar algumas questões que precisam ser melhoradas, aperfeiçoadas pelo professor, né? Ali o tutor imediato da URI, né, vai orientar o professor da unidade escolar, que vai orientar o professor a que pontos deve melhorar, o que precisa ser ajustado, né, e agora temos a segunda fase, que é nessa etapa que estamos, que é a somativa. Essa já tem caráter punitivo, né? Então, aqui, baseado nesses critérios aqui, vai ser gerada uma nota, né? E essa nota pode acarretar prejuízo na vida acadêmica, baseado nesses critérios e principalmente considerando as provas externas. São fatores que vai determinar aí a vida do professor, principalmente que atua aí não só na PEI, como também nas escolas regulares, que também serão submetidos a essa avaliação 360. O que você acha dessa resolução de número 133, que vai tratar sobre essa avaliação? Comentem aqui se esse vídeo de alguma forma te ajudou. Curta, compartilha e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like se você gostou. Até o próximo vídeo.